E aí, pessoal, olá a todos. Então vamos para a quarta e última parte a respeito de como iniciar aula de arte no primeiro dia de aula, né? A importância que a educação artística tem, porque que faz parte do currículo escolar, sempre com o objetivo de mostrar ao aluno, né, despertar o interesse do aluno, né, de que ensinar arte não é à toa e que arte ele tem uma importância muito grande. Porque qual a importância de a gente estudar arte, educação artística na escola, né? E que tem a ver com geometria, né? Que quando você estuda geometria, você está estudando artes, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara, que foi dita na primeira parte do vídeo, que primeira, segunda, né, nas primeiras partes do vídeo, né, chegando aqui até a quarta parte, né, nós vamos continuar falando a respeito das origens da geometria, né, e que antigamente, né, que a educação artística e aula de geometria eram disciplinas distintas, né, que aula de desenho e artes, né, eram disciplinas separadas e que hoje você, quando você estuda arte, né, você está estudando geometria. Então nós vamos ver essa quarta parte aqui a respeito, ó. Tá aqui, ó. A quarta parte aqui que fala das origens da geometria, né? Nós vamos ver um aspecto histórico, né? Dando continuidade ao aspecto histórico da geometria. Nós vamos ver o corpo como unidade, né? Como tudo começou na época de como iniciar o estudo, de como iniciou todo aquele trabalho, né? Da educação artística, de como começou, né? Que começou com a geometria. E nós vamos ver a importância dos instrumentos de medida, tá? Que o professor, então, ele pode falar isso em sala de aula, no primeiro dia, e também em outros dias, no segundo, terceiro, quarto dia de aula, como uma introdução ao estudo de arte, de modo que fique bem claro, né, de como o estudar artes é muito importante, tá? E que isso vai desenvolver o seu raciocínio, vai desenvolver sua coordenação motora, né? De você lidar com instrumentos de medida para você fazer ter o seu desenvolvimento cerebral cada vez mais, que ajuda você a interpretar enunciados de outras disciplinas, tá? Então, o que acontece? O que nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver. Então, é assim, quando se fala, né, da história da geometria, né, são incluídos os conceitos de ponto, reta e plano. Então, tá aqui, ó. Como eu havia falado até na terceira parte, tá aqui. A gente volta de novo a falar para poder mostrar para vocês, ó. Tá aqui. Que quando a gente fala aqui, né, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando a gente fala aqui, né, tá aqui. Mostra aqui a ilustração, que o professor ele pode pegar uma ilustração e mostrar uma ilustração de como foi formado um ponto, né? E depois foi formado aqui reto, ó. Aí tá dizendo como eram representados primitivamente o ponto, reto e plano, ó. Aí mostra aqui as ilustrações, ó, que mostra aqui, ó, tá? A respeito aqui, né? Tá aqui, ó, do ponto, né? Da reta e aqui e fala aqui do plano, ó. Tá aqui, ó, também, ó. Tá aqui, ó. Fala aqui a respeito aqui do plano, ó. Tá aqui, tá? Falando aqui a respeito. Então, para mostrar aqui, né, todas as origens da geometria, né? Então, quando a gente fala assim geometria, então, por exemplo, se eu sou um professor de arte, né, eu fazendo a introdução, né, motivacional, falando a respeito do seguinte, que quando a gente fala as origens da geometria, qual o significado da palavra geometria, né? Geo, né, que tem a ver com terra, né, e metria, medida. Então é como se fosse medir a terra, né? Então quando a gente fala medir a terra e tudo, aí o aluno pode pensar, medir o planeta Terra e tudo. Não, gente, é medir a terra quando você está numa área, né, você está, por exemplo, numa área que você ali que você quer implantar uma fazenda, vamos dizer assim, quer dizer, você adquire uma terra, né, você tem uma posse de terra e você quer medir a sua terra, né, de fazer a medida da terra, tá? Aí tem aqueles processos todo de, por exemplo, de unidade de medida como hectares, né? Então você vê que quando surgiu assim as unidades de medida, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? E que você tem quando você vai fazer medidas de terra, aí usa aquelas unidades que é de hectare, né? Que é muito relacionado com agricultura, tá certo? Então o que acontece, né? Então você vê que as origens da geometria, né, eles parecem coincidir com as necessidades do dia a dia, né? Então, quando a gente necessidade do dia a dia, né, você vai construir uma casa, quando você vai construir qualquer tipo de estabelecimento, né? Então isso tudo aconteceu graças a artes, né? Então vamos ver vamos ver então mais adiante. Então ver que, por exemplo, você construir casas, né? Observar e prever os movimentos dos astros, vamos dizer assim, né? Então são algumas das muitas atividades humanas, né, que
sempre depende de operações geométricas, tá? Então, você vê que documentos, né, sobre as antigas civilizações, né, egípcia e babilônica, né, comprovam bons conhecimentos de assunto, né, geralmente ligados à astrologia, tá? Então, o que que acontece? Então, se a gente tem aqui, a gente mostra aqui as primeiras unidades de medida, tá aqui, por exemplo. Você tem aqui as primeiras unidades de medida, né? Tá aqui, ó. Tá lá. Que mostra aqui nessa ilustração aqui, ó. Tá lá, né? Tá aqui. As primeiras unidades de medida, né? Ó, bem aqui, ó, que fala, ó. Tá aqui a respeito, tá? Tá lá. Dessas primeiras unidades de medida aqui, ó, e que você tem aqui, por exemplo, você tem que você pega aqui o pé, né? Tá aqui, ó, mostrando que o professor, né, ele pode pegar uma ilustração, né, e aqui mostrar que aqui, ó, mexe aqui, ó, um pé, né, que fala assim, um pé, tá aqui, ó, mostra aqui. Aí fala aqui a respeito, né, 4 dedos, um palmo, né, quando você tem assim, ó, 4 dedos aqui, ó, um palmo, né, que mostra. Aí tá lá mostrando, por exemplo, e tem aqui a parte de 7 palmos, né, tá aqui, ó. Aí tem aqui outra medida que fala um cúbito, né, que fala aqui a respeito, né, 7 palmos, 4 dedos, um palmo e um pé. Então, o professor ele pode falar a respeito disso, só estou dando apenas a dica, né? Eu não vou aprofundar a respeito disso, né? Sempre falo aqui a respeito que eu dou as dicas de como o professor ele pode trabalhar isso, porque o professor de arte ele conhece aqui tudo isso, né? Ele vai mostrar isso aqui para os alunos, né? Se ele quiser falar um pouco a respeito do aspecto histórico, né? Para mostrar de como iniciou a disciplina de arte, né? Desde aquela época já antes de Cristo, tá? Então, o que que acontece? Então, mostrando essas medidas aqui, que foi mostrado aqui, né? O que que acontece? Aqui também mostra uma outra ilustração que fala assim, ó, engenhoso procedimento com o qual os egípcios construiu o ângulo reto valendo-se de estacas, né? Aqui está mostrando, né? Aqui ângulo reto, né, que se estuda na matemática, ângulo de 90 graus, né? Então o professor de arte assim, pode dizer para o aluno, ó, turma, vocês, não sei se vocês devem ter aprendido na matemática lá, o estudo do ângulo reto, né, do estudo do triângulo retângulo. Então tá aqui, mostra aqui também a ilustração aqui, ó, fala aqui a respeito, ó, tá aqui, ó, tá, ó, mostra aqui a respeito, né, e que mostra, ó, todo o processo aqui de como foi engenhoso o procedimento com o qual os egípcios construiu o ângulo reto valendo-se de estacas, né? Construindo o ângulo reto. Olha que interessante, tá? Então, o que que acontece? Mostrando essas medidas todas aqui, ó, mostrando a medida toda aqui, o que que acontece? Nós vamos ver como você vê que o corpo humano, você vê como é que o corpo humano foi projetado. Então, no estudo de artes, então a gente pode considerar o corpo como unidade, né? Como unidade. Porque como assim? Vamos dizer que as primeiras unidades, né, de medida referiam-se direta, né, ou indiretamente ao corpo humano, né? Como foi falado aqui, né? Palmo, né? Pé, né? Você tem braça, cúbito, né? Que fala aqui a respeito, tá? Então você vê que por volta de 3.500 a.C., né? Lá na Mesopotâmia, lá no Egito, né? Começaram a ser construídos os primeiros templos, né? Então os projetistas lá, né? Desses primeiros templos, né? Eles tiveram que encontrar, né? Unidades mais uniformes e precisas, né? Então você vê que adotaram a longitude das partes do corpo de um único homem, né? Geralmente, por exemplo, aí foi que o primeiro corpo do homem, né, que foi utilizado, né, que foi utilizado foi com o rei, né, com o corpo do rei, né, e você vê que com essas medidas, né, eles construíram réguas de madeira e metal, né, ou cordas, né, com nós, né, que foram as primeiras medidas oficiais de comprimento. Olha só, utilizando é por isso que fala aqui a respeito, né, da importância dos instrumentos de medida, né, mas só que naquela época lá, né, na época lá da Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C., você vê, foi utilizado, né, adotaram a longitude da parte do corpo de um único homem, né, e com essas medidas, né, construíram réguas de madeira, né, como havia falado, réguas de madeira e metal, né, ou cordas com nós, né, que foram as primeiras medidas oficiais de comprimento, tá?
Então, vamos dizer, e com isso, então eles começaram já, por exemplo, a fazer para medir superfícies, né? Para medir superfícies. Então você vê que os sacerdotes, né? Eles assim encarregados, né, de arrecadar os impostos, né, sobre a terra, né? Provavelmente começaram a calcular a extensão dos campos, né? Então, ao observar trabalhadores, né, pavimentando, né, com mosaicos, né, quadrados, uma superfície retangular, né? Então, alguns sacerdotes devem ter notado que, para conhecer o total de mosaicos, né, então bastava contar os de uma fileira e repetir esse número tantas vezes, né? Quantas fileiras, né, houvesse. Então, assim nasceu a fórmula da área do retângulo, né? Multiplicada pela que significa multiplicar a base pela altura. Então tá aqui, ó. Vamos ver que mostra aqui a respeito. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá mostrando, tá? Tá aqui, ó. Ó, então tudo isso que eu falei, né, eu falando aqui, né, eu vou mostrar agora, né, em esquema, porque é muito importante, né, quando vai falar, se caso, né, o professor de arte falar sobre isso, a respeito disso, se quiser seguir essa dica, vamos dizer assim, então, ele falando, né, a respeito de tudo isso, né, de cobrança de impostos, né, através da medida de superfície, aí mostra aqui, ó, esse esquema aqui, ó, tá lá, mostra esses esquemas aqui, ó, mostrando aqui, ó, tá, direitinho aqui, que tudo isso que foi falado aqui, né, aí que ele fala aqui a respeito, né? Aí pegou, ó, modo de calcular uma superfície regular, né? Uma superfície regular. Uma superfície regular é uma superfície que tem aquele formato, por exemplo. Uma superfície regular que tem um formato só de quadrado. Uma superfície que tem uma forma de retangular. Uma superfície que tem uma forma losangular, né? De losango. Uma superfície que é circular, né? Então tá aqui. Aí mostra aqui a respeito, ó, tudinho, ó. Aí tá lá. Aí foi mostrado aqui, pronto, tá aqui. A respeito aqui, ó. Só por causa, né, desse, ó. Só por causa daqui, ó. Né? Desse estudo aqui, que chegou a fórmula, né, da área do retângulo, né, de multiplicar a base pela altura, foi que começou a partir daí ver como é que iam ser cobrados os impostos. Olha só que interessante, tá? Agora, o problema é em relação a uma superfície irregular, né? Então é assim, então quando depararam, né, com uma superfície irregular, né, da Terra, né, que é nem quadrada nem triangular, é uma superfície irregular que tem uma forma assim duvidosa, né? Que você não sabe se é uma forma quadrada, uma forma triangular, uma forma circular, né? Ou seja, né, você vê que quando o terreno ele não era plano, né, ou possuía bordos curvos. Então, quando você encontra, às vezes, assim, terrenos, né, você tem uma forma que é quadrada e tem uma forma assim redonda, né, junto, né? Então ficava juntando, é como se estivesse juntando um retângulo com uma parte do círculo. Aí fica uma forma meio irregular, uma forma não definida, né? Então você vê que o que acontecia nesses casos, né? Então, assim, um novo problema se apresenta, né? Aí pergunta, como determinar o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo, né? Então, o que acontece? Então, quer dizer, se eu for mostrar aqui, deixa eu ver se tem aqui algum terreno irregular aqui, né? Que mostra aqui na figura. Tá aqui, ó. Aqui mostra aqui. Tá, aqui tá mostrando aqui, ó, um desenho aqui, ó, que o professor ele pode mostrar, tá aqui, ó. Aqui a respeito, né? Ó, tá aqui. Tá lá, tá? De uma superfície irregular e tem aquelas outras que mostra aqui que você tem aqui, ó, por exemplo, mostra aqui, deixa eu ver outra aqui, ó, mostrando aqui, tá lá. Que mostra, mas não, mas aqui que eu peguei aqui nessa página aqui, ele não tem, né, o desenho aqui de uma forma, uma superfície irregular, né? Então o que pode acontecer? Às vezes aí pode acontecer de você pegar um desenho só para você mostrar para o professor mostrar para os alunos. Então tá aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você tem uma parte aqui, né, que é retangular assim, né? Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui. Aí de repente acontece isso, ó. Pronto. Aí você mostra aqui o que você vê, né? Então aqui você vê que é uma superfície irregular, né? Você tem aqui uma forma, né? Que você mostra aparentemente retangular, mas que tem uns bordos curvos aqui, ó, né? Pode acontecer aqui. Às vezes pode acontecer assim, ó. Tá aqui e pode acontecer isso aqui, ó, do terreno e ser assim, ó. Pronto. Pode acontecer isso também, ó, mostrando aqui, ó, tá? Mostrando aqui, né? Então, quer dizer, tem essa superfície irregular. Então, tinha que saber como é que ia resolver esse problema. Aí foi desenvolvido, criado uma situação de como você vai medir o comprimento de uma circunferência, uma área de um círculo, né? Então, você vê que por circunferência, né, entende-se a linha, né, de periferia do círculo, sendo esta uma superfície, né? Que você tem aqui. Tá lá, aqui você tem, ó, foi formada aqui a circunferência, ó, tá aqui, ó.
que mostra aqui a circunferência, né? Tá lá, isso aqui é uma circunferência, tá aqui, ó. Tá lá, mostra aqui, né? Ó, mostra aqui a circunferência, ó. Mostrou a circunferência aqui, ó. Você forma uma circunferência, né? Na hora que fecha aqui, então essa área daqui, ó, é o círculo, ó. Mostra aqui, ó, essa aqui é a circunferência, né? E aqui mostra aqui a área, o círculo, tá? Então tá lá. Já os antigos, né, especialistas, né, em geometria, né, eles observavam que para demarcar círculos, né, grandes ou pequenos, né, era necessário usar uma corda, né? Então você vê que é a mesma coisa que mostra aqui naquele desenho, tá aqui, ó. Aí mostra aqui no desenho, ó. Ó, tá aqui. Mostra aqui no desenho, ó, fazendo aqui a corda, ó. Ó, usando cordas aqui, ó. Tá aqui. Nesse desenho aqui, ó, pronto. Tá mostrando aqui, ó, direitinho, ó, né? Então, o que que acontece, né? Então, era necessário usar uma corda, né, longa ou curta, e girá-la em torno, né, de um ponto fixo, né, que era a estaca cravada, né, no solo como centro da figura, tá? Então, o comprimento dessa corda, né, que é o raio, tinha algo a ver com o comprimento da circunferência. Então, é o que mostra aqui, ó. É o que mostra a respeito aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Aqui, ó, que é essa corda aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá, que mostra aqui a corda, né, ó. Que mostra aqui a corda, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Olha, ó. Que mostra aqui direitinho, ó. Tá vendo aqui, ó, né? Aqui tá aqui o raio, né? Então, o que que acontece? E por causa disso, né, então assim tiraram algumas conclusões, né? Por exemplo, algumas conclusões. Então você vê que o comprimento de uma circunferência, né, é sempre cerca de 6,8 vezes, né, maior que o de seu raio, né? Então isso aí quer dizer o quê? Que para conhecer o comprimento de uma circunferência, basta averiguar o comprimento do raio multiplicado por 6,28, tá? Então o que que acontece? Tá aqui. Então deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui, ó. Tá lá. Né? Tá lá, que o professor de artes ele pode falar a respeito disso aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, então tá aqui, ó. Aqui ele fixa aqui um ponto, né? Aí tá lá. Aí pega uma corda aqui, ó. Faz isso aqui, né? Tá lá. Faz uma corda. Aí pega essa corda, gira, ó. Vai pegando, ó. Pra poder formar, ó. Pronto. Tá lá. Aí girou. Aí girou aqui. Então essa corda aqui presa a um ponto fixo, né? Falando para os alunos aqui, pronto. Aqui você tem o raio. Aqui, ó. Aí você tem aqui o raio. Aí o que que acontece, né? Aí o que que acontece? Aí quando se faz isso daqui, aí você quer tipo saber o comprimento da circunferência, né? Então o comprimento da circunferência, né? Ele é sempre cerca de 6,8 vezes maior que o do seu raio. Então aqui você tem um raio aqui, ó. Aí quando você quiser saber o comprimento da circunferência, né? Tá lá, o comprimento da circunferência, você vai pegar o valor do raio aqui, né? Tá lá. E multiplicar, né, por 6,28, tá? 6,28. Pronto. Aí com isso você adquire o comprimento do raio. Você pode pegar o raio ali, por exemplo, o raio vale 5, né? Aí você pega 5 e multiplica por 6,28. Aí por causa disso foi que surgiu aquela forma do comprimento da circunferência, que é C igual a 2πr. Tá aqui, ó. Tá lá. 2πr. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Então, 2πr. Então, agora, em relação à área do círculo, né? Em relação à área do círculo, né? Então, você vê que a história da geometria, né? Ela explica de modo simples e interessante, né? Que cerca de 2000 anos, né? Antes de Cristo, né? Um egípcio, né? Chamado Hermes, né? Ele ficava ali matutando, né, insistindo ali, né, diante do desenho de um círculo, né, no qual havia traçado o respectivo raio, né. Agora, seu propósito era encontrar a área da figura. Então você vê, o que acontece? Aqui você tem um comprimento da circunferência, tá lá. Aqui você tem um comprimento da circunferência. Agora você tinha que calcular como é que você calculava a área da figura, ó. Essa área daqui da figura, ó. Né, a linha interna, né, que era delimitada pela circunferência, pela linha da circunferência, tá? Então, o que acontece, né? Então, segundo a tradição, né, Hermes, né, ele solucionou o problema facilmente, né? O que acontece? Antes ele pensou em determinar a área de um quadrado, né, e calcular quantas vezes essa área caberia na área do círculo, tá? Então, mas aí qual quadrado que ele escolheu, né? Será que foi um quadrado qualquer? Mas aí vamos dizer que, na verdade,
verdade, né, é razoável ele tomar como lado o próprio raio da figura. Mas aí como assim, né? Então o que acontece? Ele comprovou que o quadrado estava contido no círculo mais de 3 vezes e menos de 4, né? Ou mais aproximadamente 3 vezes e um sétimo, tá? Então para saber a área de um círculo, né, ele basta calcular a área de um quadrado construído sobre o raio, né, e multiplicar a respectiva área por 3 um sétimo, né? Que cerca de 3,14. Então tá aqui, ó. Então foi isso aqui que fez, ó. Tá aqui. Ó, então tá aqui, foi isso que fez, ó. Tá aqui, ó. Aqui você vê, aqui você tem o círculo, né? Aqui, ó. Aqui você tem aqui o círculo, né? Ó, tá aqui o círculo, tá lá. Tá aqui o círculo. Aí ele pegou o raio como o lado de um quadrado. Olha só que interessante. Aí ele pegou esse raio aqui, ó. Aí ele fez, ó, ele fez isso aqui, né? Tá lá. Aí o que acontece, né? Ele fez isso daqui e pronto. Você vê que o número 3,14 é básico na geometria e na matemática, né? Então, esse 3,14 ele é o símbolo π, né? Que representa esse número irracional, tá? Então, você vê, tá lá. Então você vê que a partir dessas apresentações, né? Então você vê que foi inventado o compasso, né? Que logo substituiu a corda e a estaca, né? E você para traçar círculos, né? E o novo instrumento, né? Foi incorporado, né? Ao arsenal dos especialistas em geometria, né? Então você vê que com o auxílio de um compasso, né? E uma régua, né? Surgiu novas construções geométricas, né? E suas áreas e perímetros eram agora fáceis de calcular, tá? Você sabe que perímetro, né, é a soma de todos os lados. Você tem ali o quadrado, aí você tem os 4 lados do quadrado, aí você soma os lados de um quadrado, os lados de um retângulo, né? Quando você fala o perímetro, né, o perímetro de uma circunferência é o comprimento da circunferência, tá? Mas o que isso quer mostrar, né? Isso quer mostrar o seguinte, que você vê, por que tudo isso que foi falado assim, por que é importante falar sobre isso, né? É porque graças a tudo isso que foi falado, né, dar uma ênfase, né, ao aspecto histórico, né, de como a origem da geometria, né? Foi graças a isso que você tem, por exemplo, rotas de navios, né, e aviões são traçados por intermédio de avançados métodos de geometria, né, incorporados ao equipamento de radar e outros aparelhos. Então graças à educação artística, a artes, né, e isso é que tem que ser mostrado para o aluno, né, falar para o aluno que rotas de navios, né, e aviões são traçados, né, por intermédio de avançados métodos de geometria incorporados ao equipamento de radar e outros aparelhos, né? Então você vê que desde os tempos da antiga Grécia, a geometria sempre foi uma ciência aplicada, né? Ou seja, empregada para resolver problemas práticos, né? Então, graças a isso, graças a tudo a origem que tudo ali começou, você vê como é que pode, né? Começou com uma estaca, começou com uma corda, né? Começou com uma corda, aí foi feito todos esses cálculos aí para chegar ao número 3,14, que é o π, né? Que você encontra aqui, ó, nessa fórmula daqui, ó, 2πr, né? Aí você fica perguntando, de onde veio esse 6,28? Esse 6,28 porque você pegou o número π, que é 3,14, multiplica por 2 e dá 6,28, tá? Então foi graças a isso, né? A gente pode dizer que graças a todo esse aspecto histórico foi que você pode hoje em dia viajar de avião de uma maneira tranquila. O navio ele calcula a rota de onde ele está, em que localização ele está, né? E o que acontece? Através de instrumentos operacionais, né, nos aeroportos, né, e que pode conseguir o avião ter a localização, ter uma orientação, né, de quem trabalha lá na torre de controle para poder o avião aterrissar, para poder o avião decolar, tá? E o que acontece? Né, que eu havia falado também a respeito, né, das rotas de navios. Então foi tudo isso graças a tudo que começou lá nos primeiros instrumentos que foram utilizados da geometria, né? Quem diria, né, que uma corda e uma estaca poderia depois, né, eles verem que serviram de base para tudo isso de avançados que nós temos hoje em dia, tá? Então, pessoal, hoje, essa foi a quarta e última parte, né, de como iniciar a aula de arte, né, uma introdução motivacional.
Então, e que isso sirva, né, que possa servir, né, de utilidade para ser dado nos primeiros dias de aula, para depois, sim, em seguida, sim, que o professor ele pode dar os capítulos, né, que é referente aos capítulos bimestrais, correndo normalmente, né? Mas antes, né, é muito importante dar essa introdução motivacional para poder ter como resposta da seguinte pergunta: por que tem que estudar arte? Por que eu tenho que aprender isso, né? Agora o aluno ele vai saber se for debatido as origens da geometria, por exemplo, tá? Então, pessoal, muito obrigado, então um abraço e até lá.